E se eu te dissesse que você tem o poder de diminuir suas chances de sofrer um acidente de carro, melhorar sua capacidade de não adoecer e diminuir seus fatores de risco para a doença de Alzheimer? Melhor ainda, e se eu dissesse que você não precisa pagar por esse superpoder e isso é algo que você já gosta de fazer? Qual é esse superpoder? Dormir. Hoje daremos mais valor ao seu ritual noturno e você repensará suas prioridades quando se trata de como o sono influencia sua vida. O sono ocupa quase 1/3 de nossas vidas, mas a maioria de nós não dá atenção suficiente a isso. Gabar-se de quão pouco você dorme porque está trabalhando mais é geralmente visto como motivo de orgulho. Vou dormir quando eu morrer, é um comentário comum. O sono não deve ser considerado como perda de tempo ou uma maneira de descansar quando o trabalho estiver concluído. É uma das funções críticas do nosso corpo. O sono permite ao corpo equilibrar e regular todos os sistemas essenciais, incluindo respiração, circulação, crescimento e resposta imune do corpo. As pessoas que dizem não dormir o suficiente têm maior probabilidade de relatar que têm um ou mais problemas de saúde crônicos, como obesidade, diabetes, depressão, Alzheimer e câncer. O sono realmente importa? Bem, a resposta rápida é sim. Vejamos os benefícios de ter uma boa noite de sono. 1. Aprendizado e memória. O sono ajuda o cérebro a guardar novas informações na memória através de um processo chamado consolidação da memória. Nos estudos, as pessoas que dormiram depois de aprender uma tarefa se saíram melhor nos testes mais tarde. 2. Metabolismo e peso. A privação crônica do sono pode causar ganho de peso, afetando a maneira como nossos corpos processam e armazenam carboidratos e alterando os níveis de hormônios que afetam o nosso apetite. 3. Segurança. A privação do sono contribui para uma maior tendência a adormecer durante o dia. Esses lapsos podem causar quedas e erros, como erros médicos, acidentes aéreos e acidentes de trânsito. 4. Humor. A perda de sono pode resultar em irritabilidade, impaciência, incapacidade de concentração e mau humor. Dormir pouco também pode deixá-lo cansado demais para fazer o que gosta. 5. Saúde cardiovascular. Distúrbios graves do sono têm sido associados à hipertensão, aumento dos níveis de hormônios do estresse e batimentos cardíacos irregulares. 6. Doença. A privação do sono altera a função imunológica, incluindo a atividade das células exterminadoras. Manter o sono também pode ajudar a combater o câncer. Quantas horas de sono realmente precisamos? Os adultos precisam de cerca de 7 a 9 horas de sono por noite. Os adolescentes precisam de 8 a 10 horas e crianças de 6 a 12 anos precisam de 10 a 13 horas. Agora, quantos de nós podem realmente dizer que estamos tendo essas horas de sono regularmente? Então, tente colocar o sono de qualidade em sua rotina diária e você poderá ver o benefício por si mesmo. Esperamos ter te dado uma nova perspectiva dos benefícios do seu sono. Quantos de vocês conseguem ficar longe do telefone enquanto dorme? Se você não consegue ou acha que não deveria, é porque você está com outras pessoas e não quer que elas tenham acesso ao seu telefone. Você é um entusiasta das mídias sociais e não pode impedir que seus dedos atualizem o feed de notícias mesmo que não haja nada de novo. Você é viciado em trabalho e acha difícil se afastar dele. Provavelmente verifica seus e-mails sempre que coloca as mãos no telefone. Ou você está de coração partido e persegue seu ex-amor a noite inteira. Pode haver outras razões também, mas o fato é que você sempre vai encontrar um motivo para dar aquela olhada no aparelho fora do horário, e é nesse momento que você decide ficar com ele na hora de dormir. Parabéns! Você agora é um escravo do seu telefone. Agora que analisamos por que você fica com seu telefone, vamos entender por que não deveria fazer isso. A luz azul artificial à noite, proveniente de telefones e telas, chega em nosso cérebro e confunde o ritmo circadiano, um relógio biológico do nosso sistema que mede o tempo. E um ritmo circadiano bagunçado significaria cair em padrões irregulares de sono. Por exemplo, você ficará com muito sono durante o dia em vez de ter sono à noite. A secreção do hormônio melatonina é reduzida, o que significa que a produção de um hormônio fundamental na manutenção de um ritmo circadiano adequado, que pode ajudar a alcançar um sono restaurador profundo, está perto de ser interrompida. Redução na fase REM do sono. O estágio REM é muito importante para restaurar nossa mente e corpo.
Ele atua como um catalisador para criar proteínas, fortalece a memória e também atua na nossa criatividade e habilidades de resolução de problemas. É exatamente por isso que os bebês dormem por longas horas, porque estão no estágio REM do sono. Depois de navegar pelo telefone, você fica mais alerta e com menos sono e nem consegue se concentrar para dormir. Vai acordar cansado e grogue para enfrentar mais um dia difícil. Com um mau humor como esse, seu metabolismo é afetado. Você desenvolve um apetite por alimentos não saudáveis e também corre o risco de desenvolver problemas de saúde. Então estabelecemos aqui que dormir sem o seu telefone é definitivamente uma maneira mais saudável de adormecer e acordar sentindo-se renovado, enérgico e feliz. Experimente hoje à noite, durma como um bebê e pode nos agradecer mais tarde. Caindo no abismo sem fundo, voando pelas nuvens, subindo até a lua, correndo pelos campos verdejantes, lutando contra um terrível dragão. Todos nós já tivemos esses sonhos engraçados, mágicos e misteriosos, e frequentemente ficamos intrigados com eles, não é mesmo? Sempre é divertido lembrarmos dos nossos sonhos, mas algumas pessoas lembram e outras não. Existe alguma forma de lembrar dos seus sonhos toda noite? E por que você precisaria lembrar deles? Vamos descobrir! Pesquisadores acreditam que nossos sonhos são muito importantes, mesmo que a gente não ligue muito para eles. Algumas das mais notáveis descobertas foram feitas pelas mentes mais notáveis da história mundial, enquanto sonhavam. Você pode imaginar o que aconteceria se Martin Luther King Jr. não realizasse seu sonho? Todo o discurso de "eu tenho um sonho" para trabalho e liberdade, em que ele reivindicava direitos civis e econômicos e o fim do racismo nos Estados Unidos, jamais teria acontecido. Duas razões mostram por que deveríamos querer lembrar de nossos sonhos. Primeira, as pessoas sonham várias vezes durante a noite, com cada sonho durando de 5 a 20 minutos. Segunda, lembrar dos sonhos ajuda a resolver problemas. Enquanto dormimos, a mente subconsciente continua trabalhando nos problemas que o consciente falhou em solucionar. Muitas pessoas enfrentam desafios no seu dia a dia, com família, trabalho, saúde ou mesmo uma palavra cruzada que você não consegue resolver. Sonhos ajudam a aperfeiçoar sua habilidade de resolver problemas. Não estranhe se alguém te disser "durma que resolve". Bem, isso realmente ajuda. Por meio de métodos para lembrar, processar ou mesmo dar sentido às informações que vêm dos sonhos, você pode acordar para o mundo com novas ideias, melhores decisões e até mesmo mais confiante para enfrentar o seu novo dia. Então, aqui vão 6 dicas rápidas para você lembrar dos sonhos. Decidir. Você precisa decidir que vai lembrar o que sonhou. Antes de deitar, prepare sua mente para dormir bem. Comece a deixar de lado outros pensamentos e apague as luzes 1 hora antes de ir para a cama, para ajudar o seu corpo a entender que é hora de relaxar. Registrar. Registre seus sonhos. Preste atenção a pequenos detalhes em seus sonhos. Mantenha um diário, anotando qualquer pensamento ou emoção que possa se lembrar enquanto sonhava. Esperar. Espere. Não abra os olhos rapidamente ao acordar. Controle a velocidade com que você abre os olhos pela manhã e isso te ajudará a se manter calmo e mais concentrado ao despertar. Aqueles que acordam mais lentamente têm mais chances de lembrar dos sonhos. Afirmar. Afirme que você lembrará dos sonhos. Eu vou lembrar dos meus sonhos, não importa o que aconteça. Repita 3 vezes antes de cair no sono e seu cérebro vai obedecer. Ministrar. Ministre bem o seu sono. É importante ter um sono profundo e reparador. Um padrão mais regular de sonho ocorre quando você entra na fase pró-sonho do seu corpo enquanto você dorme. Então, durma e sonhe bem. Sempre compartilhe. Conte seus sonhos para seus amigos, família e entes queridos. Quanto mais você os reconhece e fala sobre eles, mais se lembra deles e cada vez mais eles fazem sentido. Você bocejou só de ver essas imagens? O ato de bocejar é chamado de ocitação. Um estudo sugere que o bocejo é o sistema de ar-condicionado natural do seu cérebro, trazendo o sangue mais frio para resfriar sua massa cinzenta superaquecida e sobrecarregada de trabalho, o que permite que você continue processando informações com eficiência. Só de pensar nisso você pode bocejar. Todo mundo boceja, até os animais.
O senso comum diz que bocejamos quando estamos com sono, mas nem sempre esse é o caso. Existem 3 razões principais do porquê bocejamos. Tendemos a bocejar quando estamos cansados, quando estamos muito entediados ou quando vemos outros bocejar. Qual delas faz você bocejar com mais frequência? Conte-nos nos comentários abaixo. Curiosidade: você sabia que os bebês bocejam até no útero? Como funciona o bocejo? Nosso cérebro fica exausto depois de todas as atividades que realizamos ao longo do dia. Isso leva ao bocejo, durante o qual esticamos as mandíbulas e impulsionamos o sangue através dos vasos sanguíneos do coração para o cérebro. Junto com isso, inalamos ar pela boca e pelo nariz. O ar resfria o sangue que vai para o cérebro, diminuindo sua temperatura. O bocejo é contagioso? O bocejo parece ser contagioso entre todos os vertebrados, incluindo seres humanos, peixes, pássaros e também as cobras. Um estudo sugere que o bocejo contagioso pode estar relacionado a um fenômeno chamado espelhamento social, em que os organismos imitam as ações de outros. Alguns comportamentos que se enquadram nessa categoria são se coçar, cruzar as pernas e rir. Como parar de bocejar? 1. Tente respirar fundo. O corpo pode precisar de mais oxigênio e, portanto, a respiração profunda é uma das maneiras mais eficazes de impedir o bocejo. 2. Mexa-se. Quebrar uma rotina também pode ajudar a estimular seu cérebro. Sentimentos de cansaço, tédio e estresse tendem a fazer as pessoas bocejarem mais. Bocejar demais também pode resultar da ingestão excessiva de cafeína. 3. Refresque-se. Você também pode tentar dar um passeio ou encontrar um espaço com uma temperatura mais baixa. Se você não tiver tempo para isso, beba água fria ou ingira algo gelado. Hoje vamos falar sobre fantasmas. O que acontece quando morremos? É uma pergunta que as pessoas têm feito há milhares de anos e ainda não conseguiram encontrar uma resposta exata. Algumas pessoas acreditam que quando morremos, nossos espíritos permanecem na Terra na forma de um fantasma. Histórias de fantasmas foram transmitidas por gerações de espíritos bons e maus, estendendo a mão e tentando interagir com o mundo dos vivos. No entanto, o que os cientistas acham dessas histórias de fantasmas? Apesar dos milhões de pessoas que afirmaram ter uma experiência paranormal, há muitas poucas evidências físicas para apoiar a existência de fantasmas. Em vez disso, ficamos com alguns depoimentos de testemunhas oculares e uma fotografia ocasionalmente granulada. Agora, todos nós sabemos, em primeira mão, como nossas mentes podem ocasionalmente pregar peças em nós, e esta é uma das principais explicações que os cientistas têm para pessoas tendo encontros com fantasmas. Seu cérebro é um órgão incrivelmente poderoso e pode manipular o resto de seus sentidos. Imagine o cenário. Você está sozinha em um prédio à noite e está muito escuro lá fora, e há uma tempestade. De repente, você ouve um rangido baixo e sua imaginação imediatamente grita fantasmas. Na realidade, aquele som provavelmente era apenas um cano velho engatando, mas uma combinação de escuridão, solidão e atmosfera assustadora lá fora faz você chegar à conclusão de que algo paranormal está acontecendo. Portanto, muitas vezes deixamos de ler formas e sombras na periferia de nossa visão porque não conseguimos distinguir detalhes suficientes e, portanto, interpretamos como algo que não é. Este efeito é imaginativamente conhecido como fenômeno de canto de olho. Devido à nossa dificuldade em ler a distância e os detalhes nos cantos dos olhos, vemos coisas que não estão lá porque já estamos em um estado de ansiedade e pânico devido ao ranger do tubo. Nossa mente nos prega seus velhos truques novamente. Uma das explicações mais perturbadoras oferecidas foi descoberta primeiro por causa de uma mulher chamada Carrie Poppy. Agora, Carrie teve várias experiências paranormais e também sofreu fortes dores no peito. Ela até tentou limpar sua casa queimando sálvia. No final, descobriu-se que ela tinha uma caldeira com defeito que vazava monóxido de carbono letal para dentro da sua casa. Felizmente, o problema foi resolvido antes que se tornasse mortal. Desde então, os cientistas perceberam que o envenenamento por monóxido de carbono pode resultar em alucinações visuais e auditivas que podem levar a uma explicação de por que algumas pessoas têm encontros com fantasmas. Existem várias outras causas de alucinações visuais e auditivas, como paralisia do sono, doença mental e até infrassom. Esta é a faixa de som que existe logo abaixo da nossa faixa normal de audição. Estudos científicos descobriram que o infrassom pode causar arrepios e a sensação de estar sendo observado. A questão sobre o que acontece conosco quando morremos ainda não foi respondida e pode não ser respondida em nossas vidas. No entanto, pelo menos podemos desmascarar alguns desses avistamentos fantasmagóricos como sendo causados por simples estímulos psicológicos. Ah, música! A única língua entendida por todos, não importa a cultura. A música atinge todos nós profundamente, em qualquer gênero.
Obviamente, não precisamos de nenhuma pesquisa para isso. Todos já experimentamos, não é? Imagine não ter um motivo para bater os pés, estalar os dedos, balançar a cabeça ou requebrar. Enfim, não podemos imaginar um mundo sem música. Então, já se perguntou como a música afeta seu cérebro? Quando ouvimos nossa música favorita, ela aciona núcleos de prazer no cérebro que liberam dopamina, o neurotransmissor que instantaneamente nos faz sentir felizes. Quando ouvimos música pela primeira vez, o córtex auditivo, que faz parte do lobo temporal, que processa o áudio e outras informações, como a fala, trabalha em conjunto com o cerebelo para dividir as partes básicas da música: tom e volume. O cerebelo também funciona como um agente que conecta a amígdala, que é um conjunto de neurônios nas profundezas do lobo medial do cérebro, responsável pelo processamento da emoção, levando a uma corrida de dopamina. Lembra quando você sentiu prazer ou sentiu calafrios enquanto ouvia uma música? É exatamente assim que a música funciona em conjunto com o nosso cérebro e nos faz sentir bem, complexos e bonitos ao mesmo tempo, certo? Diferentes gêneros de música despertam emoções diferentes em nosso cérebro. 1. Pop, hip hop, country e reggae. Esses gêneros certamente são diferentes um do outro, mas têm um efeito semelhante em nossos cérebros. A natureza repetitiva, cativante e de ritmo acelerado dessas músicas deixará o ouvinte feliz e querendo dançar ou cantar junto. Esses gêneros criam uma rotina de fuga diária perfeita. 2. Metal e rock. A música metal e rock pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse e sentimentos deprimidos. A ironia desse gênero é que os sons altos, gritos e batidas da música realmente ajudam as pessoas a ficarem mais calmas e relaxadas. 3. Clássica e jazz. Clássico e jazz são gêneros mais complexos, com novas notas musicais em quase todo o tempo, em vez de repetições. Ter ouvido para esses gêneros ajuda a melhorar o foco e a atenção visual. Eles também alimentam uma atitude positiva. 4. EDM e Trance. EDM, ou Electro Dance Music, e Trance Music despertam você e te transferem para um nível totalmente novo. As pessoas que gostam de ouvir esses gêneros demonstram humor elevado e felicidade depois de ouvir sua música. Agora sabemos do que os ravers falam. 5. Música melancólica. Ao contrário de sua reputação, a música melancólica ajuda os ouvintes a processar seus sentimentos através da música do artista, refletir e eventualmente se sentir melhor. Então, não fique com vergonha de se afogar em uma música melancólica caso esteja triste. 6. Música de cura ou meditação. Ouvir esse gênero de música é terapêutico. Tem um impacto direto no sistema nervoso parasimpático, que ajuda o corpo a relaxar e se preparar para dormir. A música curativa também ajuda você a se acalmar instantaneamente de um estado de ansiedade e é conhecido por ser o gênero perfeito para praticar meditação. A música é uma fuga rápida e tem o poder de influenciar você a cada nota. Ser um ouvinte ativo de música também pode ajudar a reduzir a probabilidade de convulsões, tornar você um comunicador melhor, recordar memórias, ajudar pacientes com Parkinson, tornar alguém mentalmente forte. Agora sabemos que a música é uma influência saudável em nosso cérebro e não apenas uma mera distração. Então, o que você tem em sua playlist? Você aperta o botão soneca de 3 a 5 vezes pela manhã? Você precisa definir 5 alarmes para acordar? Você costuma chegar atrasado ao trabalho porque perdeu o alarme? Se você não é uma pessoa matutina e acha difícil acordar na hora certa, aqui estão 5 dicas exclusivas para ajudá-lo a largar o botão de soneca e acordar se sentindo revigorado. Mantenha seu alarme afastado. Ao fazer isso, você precisará se levantar e caminhar para desligar o alarme, tornando mais inconveniente o ato de continuar tirando uma soneca. Acordar e caminhar fará com que os músculos do seu corpo se movam e, portanto, seu corpo acordará. Ligue as luzes ou abra as cortinas para deixar entrar um pouco de sol. A maioria das pessoas prefere o quarto escuro para dormir, mas, por outro lado, a luz costuma ser um sinal para acordar. Portanto, a exposição à luz pela manhã é a melhor dica para acordar o seu corpo. Ter um propósito, motivo para acordar. Você já acordou mais cedo do que o habitual porque tem um voo para pegar? Isso ocorre porque você tem um prazo e algo para fazer assim que acordar. Defina um motivo para acordar todos os dias. Pode ser algo que você goste de fazer, como andar de bicicleta ou ir à academia.
Ter algo para fazer torna mais fácil acordar e evitar sonecas. Acordar no ciclo correto. Estudos sugerem que a quantidade de sono REM que você tem é mais importante que a quantidade total de sono. As sonecas confundem seu cérebro e afetam significativamente seu ciclo REM. Acordar no meio de um ciclo REM deixa você com sono e letárgico. Portanto, se você dormir durante o tempo certo, isso ajudará seu corpo a acordar facilmente. Beber água. Beber água de manhã refresca e reidrata seu corpo imediatamente e, portanto, aumenta seus baixos níveis de energia e mantém você alerta após o período de seca durante a noite. A água alimenta seu cérebro e te livra da sonolência ou cansaço. Portanto, beba um pouco de água antes de pensar em pressionar o botão de soneca. Se você quiser conhecer mais benefícios incríveis de beber água logo de manhã, O espaço é uma vasta extensão tridimensional que abriga infinitos objetos celestes, estrelas, planetas e satélites naturais, como a Lua. Mas antes de mais nada, você sabe como a Lua se formou? Cerca de 4 bilhões de anos atrás, um objeto maior que Marte, chamado Theia, decidiu atingir a Terra e aquele grande acidente, também conhecido como a Teoria do Grande Impacto, dividiu a Terra e, desde então, nós temos a Lua. A Lua pode brilhar no céu como um farol ou reluzir singelamente como se fosse um fragmento. O objetivo da Lua é definitivamente algo a mais do que simplesmente ser linda. A vida na Terra é fortemente influenciada pela Lua. Por isso é muito importante que ela permaneça por perto. Mas a Lua está sempre em movimento. Você sabia que a cada ano ela se afasta da Terra cerca de 4 centímetros? E se ela decidisse se afastar bem mais e desaparecesse de repente? Você sentiria a falta dela? E não ficaria curioso sobre o que exatamente aconteceu? Nós sabemos que já está curioso, então inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações. Se não tivéssemos a Lua por perto, a rotação da Terra aceleraria subitamente. Uau! Você pode imaginar o que aconteceria com a gente? Sem a Lua, um dia na Terra teria apenas de 6 a 12 horas. Poderíamos ter em torno de 1000 dias em um único ano. Esse é o resultado da força gravitacional da Lua. A Lua também influencia as marés na Terra. Sem a Lua, o sobe e desce das marés seria reduzido em 75%, o que afetaria significativamente o clima. A Terra se inclina em um ângulo de 23,5 graus devido à gravidade da Lua. No passado, a inclinação da Terra mudou em cerca de 1 a 2 graus, e os pesquisadores acreditam que isso poderia ter causado a Era do Gelo. O súbito desaparecimento da Lua criaria um desequilíbrio na gravidade da Terra, fazendo com que o eixo de rotação oscilasse entre 10 e 45 graus, acabando com as estações do ano, ou criando estações inusitadas. A súbita ausência da Lua afetaria enormemente a vida animal na Terra. Alguns animais, especialmente espécies noturnas como as corujas, simplesmente enxergam melhor à noite, ou são auxiliadas pela luz da Lua. Muitas espécies de corais aparecem na lua cheia ou perto dela. Enquanto outros fatores, como clima e temperatura da água, também influenciam na desova, o evento ocorre sempre próximo da lua cheia. O ciclo de reprodução dos caranguejos vermelhos é governado pela lua. Os caranguejos fêmeas descarregam seus ovos no oceano durante o último quarto da lua. Ufa! É um grande alívio que a Lua ainda não tenha desaparecido, e não há provas de que isso vai acontecer tão cedo. Aposto que você dá mais valor para a Lua agora. Confira este espaço para mais vídeos interessantes. O que é déjà vu? Você entra em um restaurante pela primeira vez, e quando você olha ao redor, tem uma forte sensação de familiaridade, mesmo que nunca tenha estado naquele lugar antes. É isso que chamamos déjà vu. Déjà vu é um termo francês que se traduz literalmente em já visto. É essa sensação aterrorizante de já ter experimentado a situação em que estamos. Mas a hora, o local e o contexto do evento são incertos ou possivelmente impossíveis. Embora alguns interpretem o déjà vu em um contexto paranormal, como as experiências de uma vida passada, cientistas e psicólogos explicam isso como uma falha momentânea dos neurônios no cérebro, que cria conexões falsas. Uma ideia é que o déjà vu seja uma espécie de contração cerebral. Como e por que o déjà vu acontece?
Quase 60 a 80% da população da Terra experimentou uma sensação de déjà vu. Mas como esse fenômeno estranho ocorre? Infelizmente, não existe uma única explicação para o déjà vu. Essa experiência ocorre sem aviso prévio e tem vida curta, e, portanto, torna-se quase impossível ser estudada, pois os cientistas não podem sentar e esperar que isso aconteça. Existem várias teorias que tentam explicar o déjà vu. Vamos falar sobre as duas mais comuns amplamente usadas hoje em dia. Familiaridade, memória e reconhecimento. Uma pessoa visita uma nova cidade e decide dar um passeio no parque. Ela se depara com um lago e vê alguns patos nadando. De repente, sente que já esteve ali antes, mas isso é impossível, o que nos leva à nossa primeira teoria de familiaridade e reconhecimento. Essa teoria simplesmente afirma que a lembrança requer dois processos trabalhando juntos: familiaridade e lembrança. Nosso cérebro está constantemente examinando o nosso ambiente para determinar se um objeto ou situação é familiar. Uma vez que um objeto familiar é descoberto, o cérebro localiza uma recordação relacionada a ele com a ajuda do hipocampo, que desempenha um papel importante na memória e no aprendizado, e revivemos toda a lembrança em nosso cérebro. Mas às vezes, quando o cérebro encontra apenas um objeto familiar relacionado ao passado, mas não consegue lembrar o que é ou os detalhes mais refinados desse evento, significa que os dois processos ficaram fora de sincronia. Portanto, nos resta apenas um senso de familiaridade e nenhuma lembrança. É quando experimentamos o déjà vu. Mas isso não explica por que experimentamos o déjà vu para situações verdadeiramente desconhecidas, ou por que não experimentamos para todos os objetos familiares. Isso pode ser explicado por nossa segunda teoria, da atenção dividida. Se usarmos o mesmo exemplo do parque para uma pessoa focada em um balanço, quando nos concentramos em uma parte do nosso ambiente e o resto do mundo se afasta para o inconsciente, de repente voltamos à realidade e parece que já estivemos naquele lugar antes. E de fato, sim. Mas naquele momento não prestamos atenção. Enquanto estávamos nos concentrando profundamente em um objeto em particular, nosso cérebro estava trabalhando de forma subliminar, o que está abaixo da nossa consciência, absorvendo o ambiente e, portanto, sentimos um déjà vu. Isso foi um déjà vu para você? Para responder a mais de suas perguntas estranhas e malucas e alimentar sua mente cada vez mais curiosa, inscreva-se no Curioso Demais!